Então, pessoal, já é oficial que este conflito não tem assim uma data ainda prevista de que vai terminar, porque a cada dia que se passa, os iranianos vêm dobrando a aposta, que de certa forma complica aquilo que são os planos do republicano. Algo que seria basicamente 2 semanas, já estamos a ver que estamos a se prolongar, ou seja, já está a se prolongar aproximadamente quase a 3 semanas, e daqui a pouco vamos fazer mesmo um mês. Mas o presidente americano havia dito que levaria aproximadamente 1 mês e 1 semana, né? Então, uma outra informação também que eu quero compartilhar convosco tem a ver com a questão, né, das sanções que foram levantadas sobre o Irã relativamente à venda de petróleo para outros países. Só para aqui recordar que muitos países ficaram proibidos de comprar petróleo por parte do Irã por conta da intervenção militar que o Donald Trump está fazendo nesse determinado país. E agora, com o fecho do Estreito de Hormuz, de certa forma complica muito esses países que têm uma dependência total nos Estados Unidos, né? Então, uma outra informação que eu quero compartilhar tem a ver com a quantidade de fuzileiros que foram mandados para o Oriente Médio para fazer, então, assim, um conflito em terra. Situação que, de certa forma, os americanos não têm um histórico muito bom. Então, mas eu vou contar isso com uma riqueza de detalhes aqui nesse vídeo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, curte, comenta, compartilhe e se inscreva neste canal. Então, o Reino Unido já deu nesse preciso momento um sinal verde a respeito do uso da base britânica para este mesmo conflito. Situação que, de certa forma, durante esses dias, o republicano havia feito muitas ameaças aos países da OTAN. Inclusivemente, já cogitou-se também a ideia de retirar os Estados Unidos desta mesma organização. Situação que, de certa forma, não seria assim fácil, porque não depende única e simplesmente do presidente americano, mas sim do Congresso, e também tem uma grande burocracia em torno disso, né? Nós sabemos que bases militares nesses determinados países, remover todas essas bases, a quantidade de investimento que já foi feito, é de certa forma muito complicado mesmo, né? Então já deu um avalio, fez embora na sexta-feira o presidente americano fez aí aqueles comentários não muito abonatórios no que diz respeito às relações que ele tem com esses seus aliados. Só para aqui recordar que o Reino Unido e a França são basicamente um dos aliados mais fiéis dos americanos desde a Segunda Guerra Mundial. Então, de certa forma, alguns discursos que o presidente americano vem fazendo, de certa forma, não chega a ser uma coisa muito boa quando se trata de seus aliados fiéis. Porque quando eles começaram este conflito, não anunciaram ninguém. E numa fase dessa do campeonato, não anunciando ninguém. E o conflito está a se estender. É, de certa forma, super normal encontrar, de certa forma, alguma resistência por parte dos seus aliados, né? Então, inicialmente, o primeiro-ministro do Reino Unido não queria mandar, ou seja, não queria fazer o uso da base britânica por conta de quê? Por conta, né, por saber que, dessa forma, a guerra não foram eles que começaram. E também os americanos, não, eles comunicaram. Então eles estavam se sentindo assim, não temos motivo de nos envolver neste mesmo conflito. Mas depois que viu que um dos seus aliados foi atingido, ele de certa forma deixou preocupado e que deu aval nos americanos para o uso desta mesma base militar. Porque aquilo que eu fiz menção no vídeo passado, não tem como ficar por cima do muro, não tem um meio termo. Você tem que se envolver sim nesse conflito, porque numa guerra sempre tem o lado do bem e o lado do mal. Alguém que está a lutar por uma causa mais justa e alguém que apenas está a lutar por simplesmente para manter um capricho, uma narrativa que de certa forma agrada um grupo específico e não o desejo da maioria. Outra informação tem a ver com a questão do Scott Bessent, que é o secretário do Tesouro americano, que informou neste sábado que já deu aval para os países comprarem petróleo iraniano. Só para aqui recordar que o Irã havia recebido já havia recebido sanções e só iria vender em alguns países relacionados, né? Que não tem assim muita proximidade com os americanos, né? Então países que estão na Ásia, como Malásia, como Singapura, já podem comprar de certa forma o petróleo por parte dos iranianos, né? E também só para aqui reforçar que essa compra ainda não se conversou se vai ser na moeda americana ou se vai ser numa outra moeda, porque acredito que se não for o euro tem que ser mesmo o dólar, não existe mais um meio termo para fazer esta mesma negociação, porque é a única moeda basicamente que é válida em toda parte do mundo. Então tem esse avale, mas acredito que esse avale não vai ter assim muito efeito se comparado com o prejuízo que está a causar o Estreito de Hormuz neste preciso momento, porque alguns especialistas já afirmam que
de certa forma, essa quantidade de petróleo que eles já tinham como reserva já acabaram, então assim, de vender. Ou seja, se desfizeram desse mesmo petróleo que eles já tinham, vendendo nos seus aliados mais próximos, que é a Coreia do Norte, Rússia, e assim sucessivamente. E de certa forma, a quantidade de petróleo que tem, ou seja, de reserva ao Irã, que ele não estava conseguindo vender, dessa forma não vai suprir esta mesma necessidade. Mas também o republicano já fez uma menção, né? Reforçando, né? Quer dizer, Donald Trump fez a questão de reforçar que vai injetar então assim uma quantidade de barris de petróleo para acudir esta situação enquanto o conflito se intensifica nesse mesmo estreito de Hormuz. Só para nós termos aqui uma pequena ideia, é muito fundamental que os Estados Unidos resolvam este problema, porque nesse preciso momento todos os países que estão no Golfo Pérsico só têm a total dependência e confiança nos americanos, já não têm mais, ou seja, se eles veem que os americanos não conseguem resolver este conflito, não tem como mais eles, ou seja, quem eles vão ir mais procurar para resolver este mesmo conflito. Então, de certa forma, uma situação que só cabe mesmo os americanos conseguirem resolver este mesmo problema. Então, a razão pela qual que os americanos estão a dar de tudo, se bem que eles quem começaram com esse conflito, eles é que originaram o fechamento do estreito de Hormuz, então tem que ser mesmo ele que tem que liberar. E mesmo se não quiser liberar, não vai ter mais uma outra pessoa, ou seja, um outro país que vai conseguir fazer a liberação deste mesmo estreito. Vale também aqui recordar que a segurança desses países que estão aí no Oriente Médio, quem salvaguarda essa segurança é basicamente os americanos. Então ele tem uma responsabilidade muito dobrada a respeito disso, né? Então é normal que os americanos é que gastem mais neste mesmo conflito. Então, vamos ver se nas últimas semanas essa atenuante do Scott Bessent, que anunciou a respeito da compra de novo combustível por parte do Irã, se vai surtir de certa forma um efeito, se vai ajudar a acudir algumas situações precárias que alguns países já estão a começar a viver, né? E também, como se não bastasse, alguns recursos minerais que eram provenientes, que passavam nesse mesmo estreito, e alguns países já estão a sentir basicamente o aperto da falta deste mesmo recurso, né? Então acredito que dentro de algumas semanas o republicano vai conseguir dar, então assim, acredito que um checkmate. Não acredito que esse conflito vai se estender 4, 5 anos conforme está acontecendo lá na Ucrânia. E uma outra informação que eu deixei basicamente para o fim tem a ver com a questão de enviarem tropas em terra no Oriente Médio para então resolverem e acolmatar de uma vez por todas este mesmo conflito nesta região, né? Foi mandado aproximadamente 5.000 soldados, né, marinheiros e fuzileiros para resolver esta situação. E de certa forma eles vão chegar para abrir o caminho e de certa forma conseguir neutralizar algumas bases, alguns locais e que dificilmente por via aérea não consegue se detectar e não consegue, né, atingir esse mesmo alvo. Então tem que ser por via terrestre, porque a questão aérea no Irã já está basicamente controlada pelos americanos e os israelitas. Não tem como o Irã conseguir uma contraofensiva por parte aérea, né? Também só aqui recordar que o Irã até o presente momento ainda tem muita bomba mesmo guardada. Então acredito que este conflito, se comparado, ou seja, a luta que os americanos nesse momento estão a fazer apenas é destruir bases onde contém essas mesmas bombas, porque essas bombas normalmente eles colocaram mais em bunkers subterrâneos e dessa forma com dificuldade de acesso a esse mesmo material, né? Mas a cada dia que se passa estamos a ver mais informações de que foi destruída uma base militar, foi destruída aí um reservatório que é onde guardavam muitas bombas e tudo mais. Então estamos a ver dessa forma uma certa evolução no que diz respeito à destruição destas mesmas bases onde contém muitos materiais bélicos, entende? Então, uma informação dessa, de mandar soldados em terra, é de certa forma de nós analisarmos um pouco e voltarmos um pouquinho na história para entendermos que de certa forma os americanos, quando se trata de entrar em terras para fazer um conflito direito, às vezes não sai conforme planejado, né? Temos exemplos muito claros da guerra entre as duas Coreias, na guerra do Vietnã, e também temos a guerra aí, ou seja, né, o conflito que houve na Somália, onde mandaram lá alguns tropas americanos, e dessa forma foi uma autêntica humilhação, e que 2 Black Royce foram detonados pelos traficantes, e dessa forma aquilo caiu e os soldados foram arrastados toda a rua. Quer dizer, esse é um assunto para falar num vídeo específico, né? Então acredito que mandar soldados em terra numa fase como essa, eu não acho que o Irã ainda tem uma guarda revolucionária tão grande, um exército tão grande. Então mandando os americanos aí, acredito que podem resolver, como também podem não resolver.
Porque nesse tipo de conflito tem que se levar em consideração vários aspectos. Entender bem o terreno. O inimigo, basicamente, ele já tem... Porque neste conflito, quem está mais preparado é o Irã. E as pessoas quando falam que não, o Irã não tem muito material, é apenas uma coisa pequena, como é que os americanos, que têm uma quantidade gigantesca de material bélico, não está conseguindo neutralizar o Irã. Não, o Irã é o que mais estava preparado do que quase todos os países que teriam guerra. O Irã já sabia deste conflito. E eu acredito que o Irã, tarde ou cedo, iria mesmo sim atacar os americanos. Estavam preparados. Então, para aquelas pessoas que dizem que não, o Irã é apenas uma nação pequena, não tem muito material bélico, então não vai dar muito trabalho aos americanos, ou então dessa forma que os americanos estão se aproveitando de uma nação pequena que não tem assim muito material bélico. Não. O Irã tem muito material bélico. E essa guerra só está a provar o contrário. Está a provar o contrário daquela narrativa que estava a ser vendida. De que o Irã não tem muito material. Sim, tem muito material bélico. Esse míssil que recentemente foi lançado, inicialmente a informação que o presidente e até o próprio líder supremo Ali Khamenei falava é que o maior míssil que ele tem de longo alcance é de 2.000 km. Nós vimos agora um míssil de 4.000 km. O que subentende dizer que ainda tem muita carta na manga para mostrar. Ainda tem muita coisa que está escondida para mostrar. E a cada dia que se passa, quanto eles mais se sentirem sufocados, mais eles vão tirar, então assim, as últimas, ou seja, né, os últimos materiais que eles têm para então assim conseguirem se defender. Então, se eles ficarem mais apertados, eu acredito que possivelmente possa ser uma bomba nuclear. Então vamos ver se esses fuzileiros que estão a caminho para fazer então assim um ataque em terra, se vai surtir dessa forma algum efeito ou se não vai acontecer o mesmo que aconteceu em algumas invasões ou então algumas intervenções que fizeram em alguns anos atrás, né? Como no Vietnã, coisas mesmo desagradáveis. Coisas desagradáveis, né? Então eu acredito que de certa forma não se sabe ainda, porque acredito que de lá para cá muita coisa já mudou. Os americanos já têm técnicas novas de intervenção, já têm basicamente equipamentos sofisticados para detecção de materiais bélicos, de inimigo e tudo mais. Eu acredito que vai ser muito diferente do que se passou das vezes passadas. Também só para recordar que no Afeganistão ficaram muitos anos, mas não se resolveu absolutamente nada. Então ali não é culpa também do americano, né? Também o povo lá, ou seja, o regime lá, não estão mesmo muito interessados em que haja alguma mudança efetiva. Então não depende mais aí dos americanos. Fizeram a parte dele e tudo mais. E só foi bom o presidente americano retirar as tropas de lá do Oriente Médio e trazer para o solo americano. É o mais óbvio numa situação como essa, né? Então, essa aqui é a informação que eu quero compartilhar convosco hoje. Tropas já estão a caminho do Oriente Médio para então começarem um ataque em terra, numa fase em que o presidente americano, nesse preciso momento, já tem apoio do Reino Unido e também ele garantiu de que a responsabilidade de libertar o Estreito de Hormuz é apenas dos americanos. Quer dizer, colocando fim a toda a narrativa de que, se vocês ajudarem ou não ajudarem, eu vou à frente, mas vou conseguir libertar o Estreito de Hormuz. Vale aqui recordar que esse recente caça que também está a ser usado para a detecção de minas no Estreito de Hormuz é dessa forma muito eficaz e que acredito que dentro de algumas semanas nós vamos ter alguma resposta boa no que diz respeito à liberação do Estreito de Hormuz. Agora, se o regime do Ayatollah vai cair, ali é pouco provável.